Lactação induzida. Bom, lactação induzida. Hoje eu vou conversar com a Andresa Prado sobre esse tema, que é um tema bem especial, que muitos não conhecem, né? Nós da BBIA entendemos que a diversidade é bem importante e que trazendo temas relevantes para o dia a dia de vocês. Bom, a Andresa já está a postos, eu vou chamar ela para a gente começar essa conversa. Bom, Andresa, já está online? Tá me escutando? Olá, Tudo bem? tudo bem? Estão me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Meu áudio também tá bom? Tô na rua, né? Fiquei sem internet e acabou que Não, eu estou aqui no café. Não, tu tá com um cenário mais bonito que o meu, inclusive. Então tá tudo certo. Então, tá bom. Andresa, se apresente, né? Tá. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada por mais esse desafio de estar comigo aqui conversando sobre esse tema que é bem importante. E se apresente um pouquinho para o nosso público conhecer você. Claro, boa tarde a todos e todas. Eu estou muito honrada com esse convite da Sabrina. Sabrina é uma amiga, é pediatra, é uma colega também, uma parceira de atividades e trabalhos aqui em Floripa. E tá junto, né, nesse projeto da BBA, que é muito incrível, muito inovador, né? E veio para me trazer para falar sobre um tema bem interessante, né? O meu nome é Andresa, eu sou consultora de lactação, eu sou coordenadora e fundadora de um coletivo de consultoras de amamentação que chama Manas do Peito. Esse coletivo ele tem também encontros de mães, profissionais, cursos. Então, dentro da minha atuação como consultora de amamentação, eu também fui para a linha da lactação induzida, né? Então a consultoria de amamentação ela tem um universo, né, Sabrina? Sabrina sabe bem, porque tá bem, tem na sua clínica também profissionais envolvidos em todas as frentes. Então, dentro desse trabalho de amamentação, desde a gestação, a gente tem sim esse grande manejo, esse grande protocolo que está cada vez mais próximo de nós, né? Ainda bem, que é a lactação induzida. Então, para esse tema que Sabrina me convidou e a gente vai explorar, né, todos os caminhos aí que esse manejo pode trazer, né? Sim, e esse tema, inclusive, nós fizemos um evento da clínica em agosto, né? E a Andresa trouxe esse tema, por que não conversar sobre esse tema? Porque é um tema muito importante. Nós temos conversado cada vez mais, graças a Deus, sobre diversidade, né? E esse tema é importante porque a gente quer fazer um cuidado da saúde cada vez mais inclusivo, né? Então, Andresa, eu queria te perguntar, para quem é o protocolo, né? O protocolo da amamentação induzida. Para quem serve? Quais são as pessoas que são indicadas para fazer a lactação induzida? Pois bem, então vamos lá. A lactação induzida, para quem não conhece, né, é um processo que a gente, como o próprio nome diz, é a indução da lactação, ou seja, você induzir a produção de leite na glândula mamária para quem não está gestando. Então, aquelas pessoas que não estão grávidas, que não estão gestando um bebê, né, e que possuem glândula mamária, né? Seja ela nas suas diversas constituições, e a gente vai falar um pouquinho dessas nuances também, mas a grande questão é: a pessoa não está gestando um bebê e ela quer produzir leite, né? Então, para esse protocolo serve para isso, para a produção de leites para pessoas que não estão gestando o bebê. Então, qual que é o principal público, né? Qual é o principal, quem mais se beneficia com esse protocolo e com essa técnica são pessoas, mães que vão adotar bebês, né? E que desejam fazer a amamentação desse bebê. Então, obviamente, ela não gestou, porque ela está adotando um bebê, e aí ela pode sim se beneficiar dessa prática, desse protocolo para produzir leite, para tentar, né, estabelecer a amamentação desse bebê que ela vai adotar, né? E para as famílias LGBTQIAPN+.
Então, nós temos, dentro daquilo que a Sabrina colocou, um atendimento também focado na diversidade, né? Então, um grande avanço que a gente está tendo nesses atendimentos na saúde, né, Sabrina, dessas famílias LGBTQIAPN+, é exatamente além, né, de todo mundo saber que essas famílias, principalmente casais de mulheres, né, que uma mulher quer gestar e a outra não vai gestar, e elas vão através de inseminação artificial, vão, né, procurar os meios de ter esse bebê, a gestação desse bebê que não seja via adoção, e às vezes pode ser via adoção, e as duas vão induzir, mas o que a gente está enfrentando bastante são as famílias, tanto de casais de mulheres cis, né, que são mulheres, casais homoafetivos de mulheres, né, cis, como casais de pessoas trans, podem ser mulheres trans, né, que também desejam amamentar. Então, tanto para as famílias, os casais trans, quanto as mulheres cis, elas que desejam, né, e eles que desejam ter um filho, e que uma delas vai estar gestando, a outra pode sim, ao longo da gestação da sua parceira, acessar o protocolo da indução à lactação para amamentar junto com a mãe gestante, né? Esse bebezinho que elas estão gestando ou que elas vão adotar. Tá? Então, é principalmente para isso, gente, para essas pessoas que desejam estabelecer a amamentação, desejam produzir leite, amamentar esse bebê, mas elas não gestaram o bebê. Então, elas têm que induzir a lactação, né, através desse protocolo, para tentar chegar nesse grande objetivo que elas querem tanto, que é amamentar o bebê. Uma pergunta, Andresa. Antes de a gente entrar no protocolo, você explicar um pouquinho, claro, brevemente o porquê, né? Aqui não é uma aula, mas é para as pessoas conhecerem que existe essa possibilidade, né? Existe alguma contraindicação de pessoas que não podem, né? Sejam mulheres cis ou mulheres trans que não podem fazer o protocolo, tem alguma restrição, alguma contraindicação, vamos dizer, Tá. técnica, não de vontade, mas técnica. Aham, sim. Então vamos lá. Assim, qualquer pessoa, mesmo as pessoas trans, elas podem entrar em algum protocolo de indução à lactação, tá? O que é diferente de, eu vou sim produzir leite, é certeza que eu vou conseguir produzir leite? É certeza que eu vou conseguir amamentar? Essa certeza a gente não pode dar, né? Então, muitos casos, a pessoa não vai conseguir, principalmente pessoas trans que talvez não tenham, né, glândula mamária suficiente a ser desenvolvida nesse protocolo. Então, pode ser que ela não consiga, né, ter uma produção de leite almejada. Mas, assim, mesmo aquelas pessoas trans que tem um pouquinho de glândula mamária, se ela puder acessar as medicações, ela vai ter sim uma grande chance de produzir leite. Então, até para essa pergunta da Sabrina é muito importante, porque essa contraindicação ela vai mais no sentido do protocolo a ser usado. Então, qual protocolo que eu vou poder usar, né? Que tem o protocolo completo, que é o protocolo que inclui medicações e hormônios, e aí sim vem a grande questão, né, da contraindicação. E tem o protocolo, a gente costuma dizer aqui, brincar, que é um protocolo raiz. O protocolo raiz é só ordenha. Então, assim, eu tenho possibilidades de acessar a indução, né, da lactação, induzir a lactação, mesmo tendo todas as contraindicações, não podendo usar nenhuma medicação, né? Então, se eu pensar assim, que essa pessoa que não pode usar hormônio, não pode usar medicação, que nós vamos, né, eu vou destrinchar um pouquinho mais para vocês, que não pode usar nenhuma erva, nenhum extrato, né? Que a gente vai ter a parte do fitoterápico também para ajudar. Não pode nada dessa parte, mas ela tem uma glândula, né? Ela pode ordenhar. Pode. A contraindicação da ordenha, a princípio, ela não existe, né? Então a pessoa pode falar, não, então eu vou fazer só ordenha, eu vou fazer só extração. E é possível. É possível, sim, produzir leite fazendo só a ordenha, tá? É claro que vai ter o aspecto emocional, né? Vai ter aquele aspecto, então, se é um homem trans, né, que ainda possui glândula e que quer amamentar, ele vai ter que ter aquela questão, né, de gênero, de identidade de gênero, se ele vai querer realmente passar por esse processo, então isso vai ser conversado, né, inclusive no uso de hormônios, se ele vai querer passar por essa
vai dar uma alterada na identidade de gênero, né? Dependendo de que a pessoa for, né? Da opção dela de identidade de gênero. E uma mulher trans, né? Que colocou ali uma mama, né? Com silicone. Pode ser que ela produza muito pouco pela questão da quantidade de glândula, mas ela tem sim uma chance de acessar isso e conseguir fazer a produção de leite, né? Porque tem glândula. Eu tendo uma glândula mamária, seja qual for a minha entidade de Tem, gênero, é possível. né? Tem Tem uma esperança. idade. Tanto um casal que está gestando, né, ou que está preparando para a adoção, quanto tempo antes precisa procurar uma consultora de amamentação para iniciar o protocolo e já pode entrar? Como é o protocolo, né? Como Excelente. Então, assim, o protocolo, eu explicando um pouquinho sobre os protocolos, eu já vou falar desse tempo. Esse tempo da procura do início, ele é um divisor de águas para o resultado que eu vou ter lá na frente, tá? Algumas famílias, alguns casais de mulheres que me procuraram ultimamente, elas inclusive vieram me falar assim, ó, me falaram alguns profissionais, alguns grupos, né, de mães, né, e grupos de famílias LGBT, me falaram que espera o bebê nascer, deixa a coisa acontecer, e depois que o bebê nascer, você pode começar. Não precisa começar antes. Então, ainda tem essas afirmações, ainda tem essas dúvidas. Então, é bem legal essa pergunta que a Sabrina fez para eu poder desmistificar algumas coisas. E é óbvio, gente, que se eu for começar depois que o bebê nascer, não é impossível. É possível. Mas agora, explicando o protocolo para vocês, vocês vão entender a diferença que faz se eu tiver condições de iniciar esse processo antes da chegada do bebê, tá? Então, o protocolo mais completo que nós temos, que já está evidenciado e que é um protocolo escrito, né, internacional, não é do Brasil, mas é um protocolo que nós estamos adotando. Esse protocolo completo, ele prevê a necessidade da pessoa se organizar, a pessoa que vai induzir a lactação, de preferência, iniciar o processo 6 meses antes da chegada do bebê. Então, esse é o top das galáxias, vamos dizer assim, né? É o supra-sumo, é quando a gente tem todo o tempo favoravelmente, né, a nosso favor, para iniciar o protocolo completo, 6 meses antes da chegada do bebê. Então, mulheres que vão adotar, né, que daí eu vou fazer um adendo dessa parte da adoção, que ela é mais desafiadora. Na minha opinião, é a questão mais desafiadora que a gente tem é na adoção, tá? Então, o protocolo completo, então, ele pede, né, se possível, 6 meses antes da chegada do bebê, porque a gente já inicia alguns estímulos mamários e já inicia as medicações. Então, o protocolo completo, ele tem o tempo aliado a uso de hormônio, porque aquela pessoa que não está gestando, se ela puder usar o Primoxiston, que é o hormônio que nós usamos aqui no Brasil, que é a combinação ali de hormônios, né? Ela vai fazer o quê? Ela vai simular uma gestação. Então é como se ela estivesse simulando na glândula mamária hormônios que se aproximassem no desenvolvimento da glândula, como se essa pessoa estivesse gestando. Então, o protocolo completo prevê isso. O uso de hormônios. Então, eu vou fazer uma simulação de gravidez, né, dentro da glândula mamária, e ao mesmo tempo que eu uso esse hormônio, eu uso a domperidona. Então, o protocolo traz o uso da domperidona, que é uma medicação para questões gastrointestinais, que tem um reflexo, né, que tem um efeito colateral de aumento de prolactina, que é o hormônio que produz, né? Então, a gente já inicia tanto com a medicação da domperidona, quanto do hormônio e alguns fitoterápicos, tá? Próprios para aquela fase do uso do hormônio. E alguma estimulação mamária de ensaio. A gente já começa a fazer algumas estimulações. E aí, essa pessoa vai tomar esse hormônio e essa medicação até pelo menos de 6 a 8 semanas antes da chegada do bebê. Então, lá o protocolo fala 6, né? Dependendo do prazo que a gente tem, a gente pode calcular ali, pensando em 40 semanas, né? A idade gestacional para quem está gestando e não da adoção, daí a gente vai diferenciar. Eu tenho de 8 a 6 semanas antes da previsão de nascimento desse bebê, eu vou parar a pílula, vou continuar a domperidona, mas eu paro o hormônio porque eu estou simulando o nascimento desse bebê.
Então, eu vou simular, eu vou parar de colocar esse hormônio que está, querendo ou não, dando uma formação diferenciada naquela glândula mamária, mas vou parar de fazer um bloqueador, né? Vou parar a progesterona, porque vai parar de bloquear essa prolactina, e essa prolactina virar com tudo, para eu começar com tudo as extrações, tanto manual quanto com bomba extratora. Então, é bem isso a ideia. Eu tô grávida, ou tô grávido, aí eu paro o hormônio, esse nascimento de bebê simulado acontece, e eu começo a fazer extrações como se esse bebê já estivesse mamando. Isso para quê, gente? Por que esse tempo todo? Por que esse protocolo traz isso? Porque eu pretendo, né, a pessoa que vai induzir a lactação e a gente que vai orientar, vai dizer isso, olha, você já vai estar, quando o teu bebê nascer, você já vai estar com produção de leite de forma bem legal, tá? Mesmo que seja pouquinho, mas você vai colocar o teu bebê no peito com leite nesse peito. Essa é a grande questão. Esse é o grande divisor de águas de eu fazer antes da chegada do bebê do que eu fazer depois, porque eu não vou estar imediatamente produzindo leite e o bebê vai, claro, pode sugar o seio, né? Com uma sondinha, né? Com o leite ordenhado, por exemplo, da outra pessoa que gestou. Só que vai ser mais desafiador, porque não tem leite ainda sendo produzido ali. Então, se eu consigo fazer essa produção de leite acontecer antes da chegada do bebê, nossa, o cenário é muito mais favorável, né? E tem as pessoas que não vão ter esse tempo. Então a gente fala do protocolo resumido, do super mega resumido, e a gente vai adaptando, porque tem famílias que me procuram, por exemplo, com 2 meses antes do bebê vir. 2 meses, 3 meses antes. Então a gente vai adaptar cada caso. Não deixem de procurar, gente. Essa é a grande questão. Independentemente do tempo, né? Mesmo sabendo que é mais favorável ter mais tempo, não deixem de procurar, porque a gente tem o que fazer. A gente já tem um estímulo a ser feito, adaptado à situação, claro, de cada família, né? Às vezes dá tempo de usar hormônio, às vezes não dá. E a gente vai só ordenhar e usar fitoterápico e domperidona. E tem aquelas pessoas que não vão poder usar o hormônio, né? Que são as contraindicações que mesmo tu levantou, né? Problemas de saúde, comorbidades, tromboses, problemas circulatórios, problemas de enxaqueca, né? Problemas quem não pode usar domperidona, quem tem problema cardíaco, né? É contraindicado. Então, assim, temos por isso que, junto com o acompanhamento da indução à lactação, além da consultora de amamentação, a gente tem que ter uma médica trabalhando junto com a gente, tá? Que pode ser pediatra Tá. e pode ser obstetra, para poder trabalhar essas contraindicações das Sim. medicações. Isso era uma dúvida que eu ia até te perguntar, se teria que ter um médico junto por conta das prescrições, né? Sim, sim. Então, tem que ser um Precisa. trabalho né? Um trabalho em conjunto, né? É o multiprofissional. A gente tem que ter aquele profissional que vai acolher essas diversidades, né? Porque, vamos falar bem a real, se a gente vai trabalhar a indução lactação, 90% do trabalho da indução lactação é para famílias, hoje em dia, né? Famílias LGBTQIAPN+. Então, eu tenho que ter o profissional com conhecimento técnico e com a habilidade de comunicação, de acolhimento, de atendimento inclusivo dessas famílias. Então, é um trabalho multiprofissional, sim, né? Que precisa acolher essas famílias e precisa conhecer a técnica. E vai precisar pedir exames. Então, o protocolo de indução à lactação, a pessoa vai produzir leite e vai ofertar para o bebê. Ela não gestou, mas ela vai amamentar. Então, ela não tem que fazer um pré-natal também? Ela também não tem que fazer exames de sorologia para saber se ela vai poder ofertar aquele leite? Sim. Então, a gente vai ter que ter um médico que vai pedir exames, ver como está a saúde daquela pessoa que vai induzir a lactação, porque ela vai produzir um alimento para o bebê. Como está de vitamina, como que está de sorologia, se tem alguma doença que vai contraindicar, né, ou não a oferta do leite para aquele bebê. E fora todo o estudo da saúde dessa pessoa para ver se ela vai poder usar ou não as medicações ou se ela vai só fazer as extrações. Inclusive os fitoterápicos, gente, eles também têm contraindicações. Não é porque é erva, porque é planta, que a gente não tem que ter alguém, né, uma nutróloga, uma nutricionista, né, que possa estar fazendo. Eu tenho um casal de mulheres que eu estou acompanhando, que quem está acompanhando é a nutricionista, junto com uma nutróloga, né? Então elas estão fazendo ali uma parceria para poder estar auxiliando essa pessoa que está induzindo a lactação, tá?
Então, o protocolo é mais ou menos esse. Se for para começar depois que o bebê nascer, eu até vou falar um pouquinho mais da questão da adoção, né, Sá? Se tu tiver mais alguma dúvida, tu já me pergunta. Mas principalmente é isso, tá? O que está incluído é mais essa questão mesmo de tempo. O tempo vai ditar o que eu vou conseguir fazer. Mas alguma coisa eu vou conseguir fazer, tá? Para poder já me antecipar. E uma questão que você falou na palestra que você fez presencial aqui recentemente, que me marcou, é que às vezes não vai sair tanto leite, mas é a questão do carinho, do aconchego, da conexão, que também é importante, né? Às vezes essa criança, ela vai ter que fazer uma amamentação mista, né, com leite fórmula, mais o leite da amamentação induzida, mas a questão não é só a nutrição, né, no questão de ganhar peso e tudo, mas é o amor, é o aconchego, a conexão, e que muitas das vezes Exato. se perde, né? E Nossa, nós, profissionais de saúde, nós temos que cada vez estar preparados. Por isso eu achei legal a gente trazer também essa live para esse mesmo tema, né, que foi feito aqui no evento e agora aqui no perfil da BBA, porque acho que mais pessoas precisam saber e mais profissionais também precisam abrir a cabeça, né? Para acolher, né? Acolher a todos, né? Não. a gente fala para as pessoas que gestaram e que vão amamentar porque gestaram, a gente já não fala que toda gota importa. A gente já não fala que para além da alimentação nutricional, tem alimentação emocional e a conexão que a amamentação pode promover. Então essas pessoas também têm esse direito. Elas também têm esse direito de acessar uma técnica, nem que ela vai produzir gotinhas e que ela vai pôr uma sonda naquele peito com leite de fora, né, do corpo dela, que ela está produzindo, mas ela quer vivenciar aquela conexão. Seja o tempo que ela conseguir. Se for uma semana, se for alguns dias, se for um mês, o que for possível, é uma experiência que aquela pessoa que vai exercer a parentalidade dela, né, ela quer passar por aquilo. Né? Então, se eu tenho um pouquinho de leite, melhor ainda, porque daí eu já tenho um facilitador e tenho o alimento também sendo fornecido, né, nutricional. Mas se eu não tenho, bora tentar com a sondinha e vamos fazer essa conexão acontecer, se é do desejo dessa pessoa. Então, isso é fundamental entender, né, que esse direito tem que ser de todas as pessoas que querem ter um bebê, né? Essa conexão, esse trabalho, né, de envolvimento. Agora, só para a gente ir finalizando, né? Que a gente prometeu para a live não ficar também muito extensa por conta do horário Uhum. do almoço do nosso público, né? A questão é a seguinte: tem a diferença, então, da amamentação para quem vai adotar, né? Que era o que você também iria falar. Porque às vezes isso é uma questão que eu não sei. Eu não sei se o conselho liga e fala assim, ó, tem uma criança hoje, entendeu? E aí você, oi, tô na fila há 10 anos e agora hoje vai lá buscar sua criança. Como é que vai? Exato. Então, por isso que eu comentei que, na minha opinião, e na opinião de quem trabalha, né, com indução à lactação, é um dos maiores desafios na questão da adoção. Por quê? Porque a gente tem um processo extremamente longo, na maioria das vezes, né? Então, pensando em adoção de bebês, né, gente? Então, quando a gente tem adoção de crianças grandes, é um outro cenário, né? E aí, obviamente, que não, né? Crianças grandes assim, sei lá, 4, 5 anos para frente, normalmente a pessoa não vai, né, pensar em amamentar essa criança que está maior, porque ela já está num outro cenário, né? Totalmente diferente. Então, quando a gente pensa em bebê, a gente sabe que a escolha, o tempo da espera de um bebê, pelo menos até um ano, né? Nos primeiros 6 meses, 7 meses, 8 meses, principalmente o recém-nascido, é extremamente desafiador porque a gente não tem esse prazo. É muito raro uma família, um casal, né, ou uma mulher solo, que seja, né, que vá adotar, é muito raro ela ter essa previsão. Então, o que ela vai fazer? Se ela começar a indução à lactação, porque ela entrou na fila de espera, né, ali da adoção, ela tá lá, ela já é elegível, ela tem esse direito, ela tá esperando vir um bebê na idade que ela pediu, ou um bebê de tal, de recém-nascido até tantos meses, né? Ela tá lá, ela não tem essa previsão. Pode durar meses e pode durar anos. Então, assim, nesse caso, a pessoa não tem como ficar induzindo a lactação,
né? Assim, de forma tão precoce, tão, né, prematuro. Então, algumas situações, a gente tem até uma situação agora atual, que quem está acompanhando é a Flávia, pediatra, né? Ela é um casal, né, hétero, uma mulher cis e um homem cis, eles vão adotar, né? E eles conseguiram, né? Não sei exatamente a situação, mas eles conseguiram saber o prazo da chegada desse bebê. Não sei o que está envolvido, se é algum bebê, né, que já foi vinculado, uma gestação, né, de risco. Não é uma barriga solidária, tá? Porque também a gente tem os casos de barriga solidária, tá? A gente quase esqueceu de falar, né? Que tem aqueles casos de barriga solidária, que daí o casal, normalmente, né, casais de homens, né, casais homoafetivos, que tem a barriga solidária, né, que não pode falar barriga de aluguel, né? Antes falava barriga de aluguel, é barriga solidária, que daí eles têm a previsão, né, da chegada desse bebê, porque eles vão acompanhar a barriga solidária dessa pessoa, essa pessoa, né, gerou esse bebê, inclusive, né, muitas vezes com o espermatozoide, né, desses homens que vão ali estar através da inseminação, obviamente, né? E aí eles têm a previsão, então eles, né, podem pensar nessa chegada e pode ter uma mulher trans, né, dentro desse casal depois um homem cis, e aí eles não podem gestar, então eles podem acessar a barriga solidária e eles têm esse prazo. Mas no caso da adoção, raramente a gente tem esse prazo. Então a Flávia está com um caso agora que esse casal chegou, procurou ela como pediatra e falou: olha, nosso bebê vai chegar daqui 3 meses. Uau! Eles tinham esse prazo, eles têm essa definição, aí eles estão fazendo a indução à lactação. Então, a gente procura estimular para que as pessoas estudarem, saberem e tentar ficar em cima do processo de adoção, porque pode acontecer isso, tá sabendo? Pode acontecer. Olha, temos um bebê aqui, chegou o bebê, tá? Tipo, daqui um mês, pode ser que ele esteja com vocês, daqui uma semana, 2 semanas, e aí não tenhamos tempo hábil. Nesses casos, a gente vai, se a pessoa quer amamentar, a gente vai fazer aquela translactação, a relactação, né? Que é fazer o protocolo de indução à lactação, usando sondinha com fórmula no início, né? Para fazer aquela pessoa produzir leite quando o bebê chegar. Então, também é possível fazer a indução de amamentação, mesmo o bebê chegando em cima do laço, Sim. né? O protocolo, né? Vai mudar o E, protocolo para que tenha tanto sucesso como o protocolo, né, planejado. Até teve uma seguidora que falou isso aqui, né? Que ela tentou fazer, mas não conseguiu quando o bebê dela chegou com 7 meses. E tá tudo bem, né? Eu sei que é difícil, eu sei que a gente quer muito, mas a gente também, a maternidade a gente tem que lidar com as frustrações, infelizmente, né? E é muito difícil, porque a gente sempre planeja, a gente sempre pensa no melhor cenário, mas e assim, pode acontecer esse não dar certo. que a Anete, eu acho, né? Prof. Anete Cruz colocou, faz a gente também lembrar de uma coisa. A gente tem um protocolo, a gente tem uma atuação, uma indução à lactação. Mas e o bebê? O bebê é um ser, gente. O bebê é mais uma pessoa que vai chegar nessa relação e que ela vai ter que aceitar o peito. Ou não. E que pode ser que, dependendo da idade que esse bebê chega na adoção, né, via adoção, ele não tem mais, por exemplo, 7 meses, ele não tem mais um reflexo involuntário da sucção e da amamentação, ele tem vontades próprias. A partir de 3, 4 meses, o bebê é assim. E aí o bebê já não vai fazer tudo o que a gente quer. Ele tem vontades, ele já não tem. A sucção dele, né, e os reflexos são voluntários. Então, ele só vai fazer se ele quiser. Então a gente pode tentar, né? Então, como ela colocou ali, produzir o leite, mas é isso, né? Mas ele não quis. E a conexão não está só na amamentação. Então, ao mesmo tempo que essa pessoa quer construir essa conexão com isso, mas ela não é a única via que a gente tem de se conectar, obviamente, essa mãe sabe disso, né? Mas é bom a gente lembrar disso também, que a gente tem uma pessoinha que tem que aceitar aquilo que a gente vai colocar. E às vezes eles não aceitam. Eu queria já que você desse as palavras finais, falasse um pouco do seu arroba, para as pessoas que chegaram também pela Baby Art seguir também. Para quem está chegando do perfil da Andresa, nós somos uma empresa de tecnologia, a Baby Art, ela sai para ajudar as mães, né, com uma ferramenta de tirar dúvidas rápidas, né? Às vezes o pediatra está
não está conseguindo te atender, você tem uma dúvida rápida, e a BBIA, através da inteligência artificial, está aí para ajudar as famílias. Então, queria te agradecer imensamente pela live, pelo esse tempo, pelo esse tema que é riquíssimo, né? E pode sempre contar conosco, da BBI, e também comigo, com Sabrina pessoalmente, né? Nós fizemos um laço de amizade muito, muito forte, muito legal, assim, eu Aham. prezo muito. Mas se apresente também, fala o seu arroba, as suas palavras finais. Tá, então o meu arroba é arroba manas do peito amamentacal, né? Ali eu vou ter muito conteúdo, tanto para mães quanto para profissionais, né? Também, que eu faço a parte de capacitação de profissionais nessa parte de manejo de amamentação, né? Muito conteúdo de lactação induzida, porque é algo que eu estou me aprofundando cada vez mais, né? E atendendo cada vez mais essas famílias. Então, eu com certeza quero ter esse nicho cada vez mais forte, porque é uma coisa que eu amo fazer, né? Não só famílias LGBTQIA+, mas também, né, mães adotantes e outras situações. Então, me sigam lá, né? Eu e a Sabina, a gente faz um monte de coisa também, a gente se enrosca, a gente vai fazer coisa junto ainda também, então fiquem de olho lá. BBA também, provavelmente a gente vai ter alguma coisa juntas, né, de formação de conteúdo. Então, agradecer imensamente a oportunidade, né? Quando a gente tem um espaço para falar de um assunto novo, né, que é relativamente novo e que mexe muito com os nossos brios muitas vezes, né? Que mexe um pouquinho com a nossa forma de trabalhar na saúde, tão fechadinha às vezes, né? Tão fechadinha numa caixinha, e a gente quer inovar, a gente quer mexer, a gente quer incomodar no bom sentido, né, Sabrina? Para que as pessoas ampliem os seus horizontes, as famílias também saibam que tem profissionais que querem acolher, sim, né? Elas e que acolher os desejos que elas têm de fazer uma maternidade, uma parentalidade também efetiva, completa, né? Dentro daquilo que elas desejam. Então a gente está para isso, né? Para poder realmente fazer uma diferença tanto no atendimento e na assistência com as famílias, quanto na formação de profissionais, né? Que eu acho que se a gente conseguir mostrar que essas pessoas podem confiar na gente, né? Numa produção de leite segura, né? Numa parentalidade segura, afetiva. Eu acho que a gente vai conquistar bastante coisa dentro da nossa atuação da saúde, e as famílias também vão ganhar muito, né? E encontrar esses assuntos e esses profissionais abertos para estar acolhendo eles e E, elas. e isso é mudar o mundo, né? A gente fala É, muito de inovação, pensa muito na tecnologia, mas trazer esse tema é inovador, né? É romper barreiras. É algo que já deveria ser falado, mas não é, infelizmente. isso. E é legal porque, como você falou, às vezes causa um desconforto no profissional de saúde. Mas é bom porque a gente precisa estar fazendo esse desconforto para que isso gere um conforto futuro, Sair do né? Para gerar um conforto mundo mais para igualitário, gerar mais mudança. diverso. Exato. A gente fala Isso muito de igualdade, mas não fala de igualdade, não sabe como gerar essa igualdade, né? na prática, Na né? Na prática, sua prática. é, Isso, não só na palavra, somos todos iguais. O acesso né? à saúde é igual, o acesso à amamentação é igual. Será que está igual mesmo? É. Né? E a gente sabe que, infelizmente, não, né? Então, cabe a gente que está ali na assistência com essas famílias de trazer essa inclusão, de explicar. E tem gente que não quer, né? Tem famílias que eu converso e falo, não, eu não quero. Ah, que bom, mas elas têm que saber que elas podem, que elas têm esse direito, que elas podem acessar essa indução à lactação. Se é ou não o desejo, se vai dar certo ou não. E outra, se o bebê vai pegar ou não, às vezes as casais de mulheres falam isso, né? Tem aquela situação ali da adoção, mas também tem a situação da indução que as mulheres falam: ah, mas o meu mamilo é tão diferente da outra mãe. Será que ele vai pegar? Não sei, mas a gente vai tentar, né? Então, assim, é as pessoas saberem o que elas podem acessar e que elas estão incluídas nisso. Essa é a grande questão, né? O resultado é a consequência, né? Cada um vai lidar com as suas frustrações, né? Dizendo, ah, agora deu, agora não deu. Mas, assim, ela tentou, ela fez, ela pôde acessar, ela não está excluída, né? Dentro de um sistema, né? De maternidade, né? Então, assim, ela não está excluída, ela está incluída. E isso que eu acho que é o nosso papel, né? Muito obrigada, Andresa. Foi ótimo, E tá? A todos vocês, um beijo, bom almoço, boa semana, tá? gravada, né? Aham, vou deixar
gravada. Maravilha. Então, gente, vão assistir depois. A gente vai ter bastante gente que vai circular aqui por nós. Sim, sim. Um beijão, viu? Tchau. Beijo. Muito obrigada, BBA, também. Um beijo. Tchau. Até a próxima. Até. Tchau. Tchau.